nós sejamos assim também como ela, Senhor, em nome de Jesus, amém. Sem medo. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Sem medo. Só vou começar falando que você não vai desistir. Na oração, no início da oração foi falado sobre desistir. Eu quero falar para os irmãos que os irmãos não vão desistir. Eu quero que os irmãos abram lá a Bíblia em Efésios 6. Capítulo 6, versículo 11. 10, 11. Aleluia. Tudo que foi falado já aqui, essa vai ser só uma pitadinha do bolo. Porque o culto foi todo direcionado diante dessa palavra que eu vou passar para os irmãos. Tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou passar para os irmãos. Não é segurança não, né? É porque a palavra de Deus é boa de se falar, de ser compartilhada com os irmãos. Claro que a gente fica nervoso, né? Mas isso aí são coisas que a gente vai controlando, né? Parece que eu não estou nervosa, né? Parece que eu estou tranquila aqui e vamos embora. Fazer o ide do Senhor, né? Pregai a palavra a toda criatura. Eis-me aqui, Senhor. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fique firme. Estais, pois, firme, sendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça, e calçar os pés da pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto em toda a perseverança e súplicas por todos os santos. Até aqui, né? Essa palavra é bem esclarecedora para a gente. Ela tem tudo que a gente precisa nessa noite para vencer. Está aqui tudo. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Cinto da verdade significa que vivemos a vida com integridade e honestidade. A couraça da justiça nos lembra de viver de acordo com a justiça de Deus. O sapato do evangelho da paz nos lembra de viver de acordo com o ensinamento de Jesus. O escudo da fé, nos encoraja a ter fé em Deus. E o capacete da salvação nos lembra ser salvo pela graça de Deus. E a espada do Espírito é a palavra de Deus, que nos protege e guia. Usando essa armadura, podemos resistir às tentações do diabo e viver de acordo com a vontade de Deus. Aqui é uma instrução de Paulo. E quando Paulo traz isso aqui para Efésios, ele estava preso. E aí ele instrui Efésios como que ele vai viver diante das tentações, as tribulações, porque o dia mal chega para cada um. E aqui vem instruções para a gente não desistir, não perder a fé, continuar. Esquece o cenário, esquece tudo que está diante de você. A palavra que ela nos ensina nessa noite
a perseverar em oração, na salvação. Veste o sapato do evangelho. E vai adiante, não olhando para nada, só para Cristo. A palavra aqui, ó, a palavra. E ficar firme. Não olha para a circunstância. Não olha para as adversidades, porque elas vão chegar. Elas vão vir. Mas aqui é instrução para mim, para minha vida e para a tua vida. Tá ensinando que quando chegar, você vai estar aqui, ó. Ó, você vai ler lá, ó, a bondade, o cinto da verdade, a couraça da justiça, você vai estar firme. Essas são as armaduras que a gente precisa ter fé, viver em oração, viver em consagração, buscar mesmo a Deus na palavra, seja no jejum, a oração. E continuar firme, não se desviando do mal mesmo. E buscando o quê? A palavra. É que essa palavra aqui, ela nos fortalece. E ela nos ensina a cada dia a não olhar para trás. Não olha para trás, igreja. Não desiste. Vê o que vier. Permaneça firme. E a oração constante persevera e busca a Deus constantemente e crucial para permanecer firme e vigilante. Para a gente também permanecer firme e vigilante também. Que aqui ele vem falando, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando aqui fala na força do teu poder, Deus fez os céus e a terra, Ele tem todo o poder na mão dEle. É a gente pegar nisso e confiar. E não olhar para nada, permanecer firme, não desistir. Porque o desânimo vem, as coisas vêm sim. Mas aqui ensina como a gente vai vencer. Essa palavra que está ensinando para mim e para você. Ficar em constante oração, vigiando. E daí diante. Não perder o foco. O foco é Jesus. Não perde o foco. Não perca. Né? Em Efésios ele vem falando. E aqui o Paulo vem instruindo os crentes a viverem de acordo com a justiça de Deus, como os filhos de Deus. Aqui ele vai ensinando, ó. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais firme contra as astutícias do diabo. Porque ele arma. O diabo, ele é inteligente, igreja. Ele é muito inteligente. Ele conhece isso aqui, ó. De trás para frente, de trás. Ele sabe de tudo. Então a gente tem que estar o quê? Vigilante, orando, buscando. E não desistir. Não desista. Seja firme. Firme. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os principais trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Às vezes a gente acha que tem que lutar com fulano, ciclanão. Não é lutar com ninguém. Aqui não é nem lutar contra carne nem sangue. Não é para lutar contra a carne. E aí quando vocês for lendo, a gente vai lendo, a gente vai entendendo que aqui Paulo vai explicando, né? Ó, irmãos, seja firme, confiante. Eu creio que deve estar passando, com certeza, uma tribulação naquele momento. Paulo já estava passando, porque estava preso. Já estava passando. Ele queria instruir os irmãos que ia vir coisas, né, tenebrosas, terríveis. E é o que eu estou falando aqui hoje para vocês, e para mim também. Que vai vir momentos difíceis. Vai vir momentos que a gente vai querer desistir. Vai ter momentos que a gente não vai querer nem estar aqui na igreja. Querer estar em casa. Mas não desista. Olha para a palavra. Buscar enquanto é tempo. Buscar. Orar. Fora e tempo. É o tempo todo. Seja vigilante, oração, busca. Ah, irmãos, entrou fraco. Vamos embora. Segura na mão, vamos embora. Vamos orar. E é assim. E a caminhada do evangelho, ó, é longa. É longa. Mas Jesus disse, eu venci o mundo. A gente não vai vencer? Por que não? Ele veio aqui como carne, como eu e você. Ele passou por isso tudo. E até pior, né? Às vezes a gente acha que passa por muita coisa, a gente não passa por nada. É? Então, os irmãos ficam firmes. Fiquem firmes na presença de Deus.
E esse capítulo é considerado importante para a vida cristã. Nele encontramos preciosos ensinamentos sobre a armadura de Deus e a batalha espiritual que travamos no dia a dia. Todo dia a gente trava uma batalha. Todo dia. Aí quando a gente deita, obrigada, Jesus, porque eu consegui vencer. Obrigada, Jesus, porque eu consegui entrar na tua casa. Obrigada, Jesus, porque eu estou aqui de pé. E muitos queriam estar aqui e não estão. Né? A pastora no domingo falou sobre isso. E eu tenho também uma amiga que se chama Kátia, aqui vendeu os vestidos, ela também está nesse processo. Que às vezes ela não pode nem ir na igreja, porque o esposo dela tem um problema. E ela falou para mim, pro meu esposo, que ela é da Assembleia do outro lado, ela fazia muita obra, ela é muito ativa. E aí quando ela resolveu os problemas do esposo dela, ela teve que parar. E ela falou, Joyce, como eu queria estar na casa de Deus. E a gente pode estar. Por que não vir? O desânimo, ele bate. A gente pensa em desistir, às vezes pensa, mas vocês não vão desistir. Assim como eu também. Em nome de Jesus. E fique firme. Firme. Não desista, não olhe para a circunstância. Paulo, portanto, procura fortalecer-lhe a fé e os alicerces espirituais, ao revelar a plenitude do propósito eterno de Deus, na redenção em Cristo, à igreja e a cada crente. Aqui Paulo queria mostrar para Efésios que para eles ficarem firmes, que as lutas iam vir, os problemas iam vir, mas que eles permanecessem firmes, de pé, ficasse ali, couraça. Você vê, quando vocês vê lá as armaduras, tudo, tem tudo. Tudo, capacete, tudo. Para se defender do quê? Do que vem, das flechas. E a gente se veste de quê? Das armaduras espirituais. A que vem do céu. É oração, como eu já falei. É a busca com Cristo todos os dias. É constante. Isso é constante. A gente tem que estar mesmo nos pés do Senhor todo dia, dizendo, Senhor, eu não sou nada. Sem ti eu não posso fazer nada. Sem você eu não posso. Me ajuda. Pede ajuda todo tempo. Deus ajuda. Deus, ele esforça. E ele fala, esforça, tem de bom ânimo. E é pra gente, caminhar sem olhar para trás. Sem olhar lá pro Egito. Vai olhando só pro alvo. O alvo é quem? Jesus. E aí, depois de ter feito, aqui vem no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Depois que você já orou, já buscou a face de Deus, está ali no propósito, buscando, não desistindo, vai vir um dia mau. Depois disso tudo, Paulo fala, fique firme. Por que ele fala fique firme? Porque ele sabe que vai vir, a gente vai querer desistir. Mas ele fala assim, fique firme, fique de pé. Eu estou seguro na tua mão. E aqui na oração foi falado sobre desistir. Que foi o que eu falei no início. Você não vai desistir. Ouça o que eu houver. E foi falado também aqui, quem me separará do amor de Cristo? Nada. Nada. Venha o que vier, igreja. Mas a minha vitória ainda não chegou. Vai chegar. Vai chegar. Tempo para todas as coisas. O seu tempo vai chegar. O seu tempo vai chegar. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser quando estiver saindo daqui para casa. A gente não sabe. Né? Porque a gente acha que a gente está livre de tudo. A gente não está livre. Por isso que aqui Paulo fala, fique firme, busque. Obedeça. A obediência também. Obedecer é bom. E a oração. Orando em todo o tempo. Com toda a súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda a perseverança. E súplica por todos os santos. Perseverança. Persevera. Tá difícil? Olha assim, fica
E aí, problema? Tô indo para a casa do meu Deus. Tô te entregando na tua mão e tô indo. Porque se a gente for parar e pensar nos dias maus, todo dia ele vai vir. Vai vir. Aqui é um alerta. Aqui é uma instrução para Efésios e para a gente nessa noite. Igreja, não desiste. Igreja, permaneça firme. Igreja, fique em oração. Igreja, se levanta. A gente tem uma poderosa instrução aqui na mão, ó. Tudo está aqui. É só a gente parar, ler, meditar, buscar. E aí a gente se fortalece. E aí quando a gente começa a ler, a gente quer ler mais, a gente quer entender mais, a gente quer ficar ali, o quê? A palavra é o quê? Vida. Ela é vida. E ela tem resposta para tudo. E aqui é uma passagem muito assim, interessante para vocês lerem, meditar em casa, buscar mesmo. Estejai firme. Eu vou ler aqui novamente. Cinto da verdade significa que vivemos a vida com integridade e honestidade. Que assim eu e você possamos viver. A couraça da justiça nos lembra de viver de acordo com a justiça de Deus. Que a gente possa também ser justo. Os sapatos do Evangelho da Paz nos lembra de viver de acordo com os ensinamentos. Joyce, quais os ensinamentos? Está aqui. Os mandamentos. A gente complica. O pastor Tiago falou na semana passada que às vezes a gente, né, os pregadores inventam tanta coisa e Deus é tão simples. Aqui é uma palavra simples. Que é para você ler e, guardar aqui e praticar. E ficar ciente que os dias maus eles vai chegar para a tua vida sim. Mas você vai estar firmado em quem? Em Cristo. E quando vir esse dia mau, porque Paulo sabia que ia chegar, e Paulo estava alertando a igreja ficar de pé firme, que ia vir, para eles o quê? Vestir, tudo, as armaduras. Mas não é armadura carnal, não, é armadura espiritual. Aquilo que vem do céu. Então que possamos ficar firmes. Firmes. E o escudo da fé. O escudo da fé nos encoraja a ter fé em Deus. E o capacete da salvação nos lembra a ser salvo pela graça de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, palavra. Não tem outro caminho. Não tem. A ter uma vida íntegra diante do Senhor. Busca aqui, palavra. Aqui ensina tudo. Como você viver no dia a dia, como Paulo, né, falando aqui para Efésio. Aqui ele estava alertando, ensinando como eles tinham que agir, porque ia vir o dia mau. E aí, o dia mau chega e você não pode desistir. Tem que perseverar em oração. Buscar enquanto se pode achar. Invocar enquanto ele está perto. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Invocando a Ele. Buscando a Ele. A gente buscando a direção, buscando a paciência, buscando, perseverando em oração. Não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas se você ficou ligado em Deus, desde o início Deus está falando. Deus está falando o tempo todo. E quando o pastor Romualdo falou que eu ia trazer a palavra, e aí eu fui perguntando a Deus o que eu ia trazer para a igreja. E aí teve um dia que eu, na semana 6, lá para 6, eu botei uma blusa minha, que ela vem escrito: revesti vós de toda a armadura. Aí me deu um estalo. Falei, será, Senhor? Que é para me trazer essa palavra para a tua igreja? Até para mim mesmo, né? E aí Deus foi confirmando. Confirmou domingo com a pastora. Confirmou hoje, durante o culto todo. Eu falei, obrigada, Jesus. Que os irmãos possam ficar firmes. Eu não vou falar para os irmãos que é fácil. Não é fácil, mas também não é difícil. Não é difícil, não é. É só ficar aqui, Palavra. Busca. Ore. Jejue. Faz relógio de oração. Busque insensavelmente. Busca mesmo.
Que aí você vai ser fortalecido. Porque quando vir lá os dias que mal, você pode até sentir, igual a palmeira, né? Vem um vento, vai lá embaixo, volta. Tá ali firme. Ó. E assim é eu e você. É isso, igreja. Ó, lá em Mateus 17:20 fala assim: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda. Se você tiver ó, já viu o grão de mostarda como é que é? Bem pequenininho, não dá nem para ver direito. Se você tiver fé do tamanho, tu vai longe. Vai longe. Tenha fé e oração, principal oração. Ora, busca. Não desiste, igreja. Não desista. Não desista. Permaneça firme. Firme. E aí, observando a palavra, no capítulo 11, aí, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque possais estar firme. Firme, uma vez. Aí, vai lá no capítulo, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firme. 14. Estais, pois, firme. Ficar firme. Firme. Igual a rocha. Na rocha. Não é na areia, não. Se a areia vem a água, ó, te leva. É na rocha. Não desista, igreja. Não, assim como chegou o dia mal para mim também. Um dia. Né? Não sei se os irmãos sabem, eu estava com 5 meses de gravidez. E aí chegou aquele dia mal. Que ninguém quer que chegue. E aí, tu acha que eu fiz o quê? Fiquei em casa? Chorando? Fui buscar a face do meu Deus. E eu tô aonde? De pé. E todo dia Deus renova as nossas forças. Todo dia, um dia após dia. Todo dia. E eu desisti desse Deus? Não, por que eu vou desistir? Nunca. Nunca. Porque Deus sabe de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem. Seja ela mal ou ruim. Todas cooperam para o bem. Todas. E que os irmãos possam ficar firmes. E aquilo que eu não pude falar, mas é o coração dos irmãos. Os irmãos me perdoem.